Uma boa abençoada noite para cada um de vocês. Que bom poder encontrar vocês nessa noite especial, nessa continuação da nossa semana de oração, Passos Rumo ao Céu. Ontem mesmo... Ontem mesmo nós estávamos aqui juntos, estudamos o primeiro passo importante. Não é necessariamente numa ordem exigida pela palavra de Deus, mas são passos importantes na nossa caminhada espiritual. Ontem estudamos sobre a importância de amar a Deus, de colocar a Deus em primeiro lugar da nossa vida. E isso é muito importante para a nossa caminhada espiritual, porque é a partir disso que todas as coisas vão acontecer na nossa vida. E é a partir disso que grandes coisas e grandes mudanças poderão acontecer na nossa vida. Eu queria aproveitar aqui também a oportunidade para poder cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Algumas delas estão acompanhando de casa. Eu estou vendo aqui a Valdirene Borges, eu estou vendo aqui a Priscila Duarte também, a Ana Tereza, Enir Simões, a Sara Toscano, Thalita, a Patrícia, entre outras pessoas que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí na sua casa, que a mensagem que será dita aqui possa chegar no seu coração também. Eu queria, sem delongar muito, para a gente poder aproveitar o tempo para estudarmos a palavra de Deus, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37, e hoje nós vamos estudar o tema dessa noite. Aproveito, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 37, gostaria de ter a oportunidade de apresentar a minha família para vocês. Aqui eu estou com esse serelepe aqui na frente, o Levi, que ele vai tentar invadir o púlpito algumas vezes, pode ter certeza disso. Eu tenho aqui também a minha esposa, a Renata, e eu tenho a minha filhinha, a Sofia ali também, que está nos acompanhando. Os outros vocês já conhecem. Gênesis, no capítulo 37, no versículo 1 em diante, aqui diz o seguinte. Opa, desculpa, posso fazer uma oração? Vamos orar? Querido Pai que está no céu, nós queremos pedir a Tua presença mais uma vez aqui neste culto. Que o Seu Santo Espírito toque no nosso coração e nos conduza no estudo da palavra nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 37, no versículo 1 em diante, aqui diz o seguinte. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos, com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E aqui nós paramos por enquanto. Quando nós olhamos aqui o contexto, a gente vê que José tinha muitos irmãos e aparentemente José era o filho favorito do seu lar. Quando nós olhamos aqui para o contexto dessa história, nos traz algumas dúvidas. E eu não sei como que você costuma estudar a Bíblia, mas eu costumo estudar a Bíblia perguntando para ela. Muitas pessoas acham que as dúvidas, elas são consequência da falta de fé. Em algumas situações pode até ser que seja verdade, mas é justamente através das perguntas que nós encontramos respostas. Eu costumo dizer para as pessoas que não são as perguntas ou as dúvidas que nos tiram do caminho da salvação. Não são as perguntas e as dúvidas que nos tiram da igreja. É justamente a falta de respostas que fazem com que a gente se afaste do caminho verdadeiro. Agora, se você encontra as respostas, naturalmente as respostas vão fortalecer a sua fé, porque você vai cada vez mais aprender mais sobre a palavra de Deus. É justamente perguntando e tirando dúvidas que eu aprendo sobre os textos da Bíblia. Quando eu olho para esse texto aparentemente não faz muito sentido para mim. E é justamente por isso que me leva a algumas dúvidas. Porque quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que José tinha seus irmãos, e ele era o filho favorito do seu pai. E os seus irmãos o odiavam por causa disso. E para mim não faz sentido, porque eu acho que esse não é motivo suficiente para você odiar o seu irmão. Quantos aqui tem irmãos ou irmãs? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha, a maioria. Nós temos irmãos e irmãs. Aqui eu tenho meu irmão, aqui vocês conhecem também, filho mais feio do meu pai. O que acontece é o seguinte, nós temos nossos irmãos e irmãs, né? E se você for perguntar para qualquer irmão ou irmã quem é o favorito do seu lar, os irmãos e irmãs sempre têm a costume de dizer que tem um queridinho dentro de casa. Na sua casa, você que diz que tem um irmão ou uma irmã, quantos aqui acham que o seu irmão é o favoritismo do lar? Quem que é o favorito? Quantos acham? Ó, meu irmão aqui lá em casa e tal. Olha, temos alguns aí. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Quem aqui, por um acaso, tem a coragem de dizer assim, olha, eu preciso ser sincero, preciso ser verdadeiro, e lá em casa o queridinho sou eu mesmo, não tem jeito. Olha, quantos aqui sabem? Olha lá, tá vendo? Olha que coisa doida.
Eu vou contar uma coisa para vocês. Esse aqui é o meu sermão, o sermão que minha mãe menos gosta. Ela odeia que eu prega sermão. Porque quando eu falo sobre favoritismo dentro de casa, adivinha quem que é o queridinho lá em casa? Adivinha quem que é o queridinho lá em casa? Quem que vocês acham que é? Será mesmo? Eu não vou falar muito, senão a minha mãe fica chateada, mas eu vou dar só uma dica para vocês. O time que eu torço, eu aprendi a torcer ele com meu pai. Nem é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. O que eu, morando em São Paulo, nascido em São Paulo, vou torcer para um time do Rio de Janeiro? Mas meu pai me ensinou a torcer para esse time. Adivinha para que time meu pai torce hoje? Para o time do meu irmão. Tá aí, ó. Isso aí. A verdade é que eu acho justo que as coisas sejam assim, porque é o seguinte, todo mundo conhece o meu irmão aqui, né? Eu acho que a maioria conhece, né? E a grande verdade é que o meu irmão é um cara extremamente agradável. Ele é um cara muito legal, ele é um cara divertido, é um cara legal, se dá bem com todo mundo, faz todo mundo rir. Meu irmão é muito legal. E lá em casa, eu não vou falar quem que é o favorito não, vocês tirem as suas próprias conclusões aí e tal, para não ter problema, até porque eu estou ficando na casa da minha mãe, eu não quero perder o teto aqui, entendeu? Mas é interessante que apesar de qualquer coisa que eu possa dizer aqui em relação a qualquer possível favoritismo dentro de casa, ou dizer que esse aqui é mais queridinho, ou aquele é mais queridinho, o fato é que o meu irmão é o meu melhor amigo, e sempre foi, até hoje. Meu irmão, ele é tão meu amigo, que a gente, para decidir coisas simples da vida, a gente conversa um com o outro. Às vezes eu pego e vou num shopping para poder comprar um tênis, e eu fico na dúvida entre um tênis e um outro. É uma dúvida simples da vida, não é uma coisa importante. Mas para poder decidir qual tênis eu vou comprar, eu ligo pro meu irmão. E aí eu pego e mostro para ele o vídeo e tal, cara, me ajuda aqui, o que é isso aqui? Ó, esse aqui é bom por causa disso, esse aqui é bom por causa disso e tal, não estou conseguindo decidir. E ele me dá uma dica, e assim a gente vai. E aí assim ele faz comigo também, assim a gente vai conversando, a gente compartilha coisas da vida, e graças a Deus, o meu irmão é o meu melhor amigo. E assim é e sempre será. Não há motivo para ter qualquer diferença lá em casa. E quando nós olhamos ali dentro da palavra de Deus, a gente vê que esse era o motivo dele ser odiado dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa, você que acha que o seu irmão é o favorito dentro da sua casa, você odeia o seu irmão? Não, né? Não é assim que funciona, né? A gente não odeia. Agora, sabe o que é uma coisa interessante? Se a gente pergunta para os pais quem que é o filho favorito, o que eles dizem? Não tem. É tudo igualzinho, a gente ama igualzinho, não é verdade? Eu tenho 2 filhinhos, eu tenho a minha filha Sofia e eu tenho o Levi. Eu vou revelar para vocês quem que é o favorito. Sabe quem que é o meu favorito? Quem que é o favorito, Sofia, lá em casa? Hã? Você sabe quem que é? Os 2, não é verdade? Todo pai diz isso, não é verdade? Mas os filhos, eles dizem coisa diferente. Sabe o que é mais engraçado? É que às vezes o pai ou a mãe tem 2 filhos e fala que é igual, mas em relação ao irmão dele, ele diz que é diferente. Independente se isso é real ou não é, como é que funciona no seu lar ou no meu lar, o fato é que isso não é motivo para a gente poder odiar o nosso irmão. Mas a Bíblia nos diz que esse era o motivo pelo qual os irmãos odiavam José. Isso me traz dúvidas, não faz muito sentido para mim. Agora o que acontece é que quando nós estudamos um pouco mais, eu disse que nós vamos estudar a Bíblia essa semana, porque eu amo estudar a Palavra de Deus, e eu digo para as pessoas que quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós aprendemos coisas que nós não aprenderíamos numa leitura superficial da Palavra de Deus. E quando nós vamos avançando na história, a gente descobre que um dos irmãos, que é José, ele recebe um presente do seu pai. E os seus irmãos o odiavam ainda mais, o que não faz sentido também. Porque não significa que de repente um irmão ganhou um presente e o outro não ganhou. Isso acontece várias vezes na nossa vida. Às vezes é aniversário de um, no aniversário do outro e tal, e está tudo certo. Mas por causa desse presente os irmãos o odiavam ainda mais. Mas quando a gente vai avançando nos estudos, a gente vai descobrindo algumas coisas interessantes que nos trazem uma elucidação sobre aquilo que está acontecendo nesse contexto. Primeira coisa, que presente que ele recebe? Quando nós olhamos para esse texto, algumas Bíblias trazem traduções diferentes. Algumas dizem túnica talar de mangas compridas, outras dizem túnica principesca, outras dizem túnica de várias cores. Geralmente essa é a versão que a gente usa para poder contar para as crianças, porque é muito mais interessante. Mas independente se é túnica de várias cores, túnica talar de mangas compridas, túnica principesca, o fato é que essa não era uma roupa comum. Essa era uma roupa que simbolizava status. Não é à toa que ela era chamada de roupa principesca, porque os príncipes usavam essa roupa. Quando você vai lá no Apocalipse e Jesus está sendo entronizado, Jesus está usando uma roupa. Que roupa que Jesus está usando? Ele está usando uma túnica talar de mangas compridas. Exatamente a mesma roupa que José havia ganhado. Essa roupa, ela não era apenas um presente, mas de alguma maneira ela tinha uma simbologia de status. Como se não fosse o suficiente. Se você lembrar um pouquinho da história, você vai saber que José era filho de Jacó, e Jacó ele tinha um irmão, correto? Quem que era o irmão de Jacó? Esaú.
Quem que era o filho primogênito de Jacó e Esaú? Quem que era o filho primogênito entre os dois, entre os irmãos? Quem que era? Esaú. Mas o que foi que Jacó fez? Justamente ele, como enganador, ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão, e ele roubou a primogenitura do seu irmão. Por esse motivo, ele teve que fugir da sua casa, nunca mais viu a sua mãe. Só que quando a gente vê na história de Jacó e Esaú, a gente descobre que muitos anos depois que Jacó ele constituiu sua família, ele decidiu voltar para a terra dos seus pais. E quando ele decidiu voltar para a terra dos seus pais, o que foi que ele fez? Ele dividiu o seu clã e a sua família em dois grupos. Ele foi para um lado com os seus servos, e ele foi também, a sua família, ele colocou já num outro grupo. Porque ele falou assim, se o meu irmão me encontrar e quiser me matar, pelo menos a minha família está salva. Então eles voltaram para casa em dois grupos, porque ele achou que de repente ele poderia ser morto pelo seu irmão. É claro que toda essa história era conhecida pelos irmãos de José, os filhos de Jacó. Eles participaram e passaram por tudo isso. E quando agora Jacó, ele começa a tratar o seu filho de uma maneira diferente, dando a ele status dentro da família, talvez os irmãos de José começaram a pensar o seguinte: será que o nosso pai está querendo fazer conosco aquilo que ele fez com seu irmão? Será que de repente ele está querendo dar a primogenitura e a bênção da primogenitura para o seu filho favorito, em vez de dar para aquele quem é de direito, que no caso era Rúben, o primeiro a nascer? Este contexto da primogenitura, dentro do contexto daquela época, era um assunto muito importante. E justamente isso nos faz entender, agora faz sentido talvez, entendermos e compreendermos o porquê do ódio dos irmãos. Tudo isso faz ainda mais sentido quando nós vamos lendo um pouquinho mais no texto, e quando você vai lendo o texto, eu não vou ler por conta do tempo, você percebe que José, ele teve dois sonhos, e ele contou esses sonhos para os seus irmãos. Nesses dois sonhos, ele estava numa posição elevada, e os seus irmãos se curvavam perante ele, os seus irmãos estavam dando a ele a autoridade, e quando ele contou isso para os seus irmãos, o texto bíblico diz que os seus irmãos o odiavam ainda mais, porém o pai pensava o caso consigo mesmo. Os irmãos, com todo esse ambiente de ódio, tentando resolver esse problema, um dia o pai pediu para que José fosse ver como os irmãos estavam, quando eles estavam lá cuidando do rebanho. Eles estavam lá na região de Dotã, se eu não me engano, e depois eles se dirigiram para a região de Siquém. José fez uma longa viagem, foi até os seus irmãos, e quando os irmãos viram ele vindo ao distante, eles falaram assim: essa é a oportunidade que nós temos de livrar do nosso irmão. Sem ter muitas ideias, de repente eles pensaram o seguinte: vamos matar ele. E de repente alguns dos irmãos, ele fala assim: não, como nós podemos viver com o sangue dos nossos irmãos, nossas mãos? Não vamos fazer isso. Rúben, aparentemente sendo mais velho e mais sábio, não permitiram que aquilo acontecesse, para que eles pudessem ter um pouco mais de tempo para resolver a situação. E como resolveriam aquele problema? Eles pegaram José e jogaram ele numa cisterna, num buraco que havia lá. A história ela continua, e conforme a história vai avançando, aparentemente Rúben não está num determinado momento. Eu não sei se de repente era o turno dele de cuidar dos animais, mas coincidentemente, quando Rúben não estava, passa uma caravana de ismaelitas e eles tiveram a ideia: se nós vendermos nosso irmão, a gente não vai ter que conviver com o sangue dele em nossas mãos, e mais, a gente vai resolver o nosso problema, e melhor, a gente ainda vai ganhar o dinheiro com isso. Por algum motivo eles entenderam que aquela era uma ideia boa, e eles pegaram José e venderam o seu irmão como escravo para os ismaelitas. E como eu disse para você, quando eu estudo a Bíblia, às vezes algumas perguntas elas vêm à minha mente, e a primeira pergunta que vem à minha mente, quando eu vejo a história de José, qual que é? Aonde estava Deus? É interessante que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus ele se apresenta como um Deus que está sempre ao nosso lado. Deus se apresenta como um Deus protetor que cuida de nós, em especial aqueles que são fiéis. Existem textos na Bíblia bonitos, das quais muitos desses nós decoramos, que diz o seguinte: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pois se Deus é um socorro bem presente nas tribulações, aonde estava o socorro prometido por Deus? No momento onde José mais precisava. Um outro texto diz o seguinte: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus se apresenta como Deus que protege o seu povo, que protege os seus filhos. E no momento que José precisou dessa proteção, aonde estava Deus? Deus aparentemente desaparece da vida de José. José é vendido como escravo. E você conhece bem a história, não vou fazer suspense em relação a ela. Ele vai lá para a terra do Egito, e lá ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Depois de algum tempo trabalhando,
José sempre fazia tudo bem feito, conforme a orientação dos seus pais, aquilo que ele acreditava em Deus, e ele cresceu dentro da casa de Potifar. Estava numa posição elevada, mas um dia a mulher de Potifar teve interesse em José e tentou seduzir José. E é interessante que José, em vez de pensar em si, ele pensa em Deus e fala: como que eu posso fazer tal mal contra o meu Deus? José, ele fez aquilo que eu e você precisamos fazer quando estamos diante da oportunidade de pecar. Algumas pessoas acham que a gente tem que enfrentar o pecado de cara para poder vencer ele, mas não é isso que José fez. O que José fez? Ele saiu correndo. Ele não deu oportunidade para o inimigo. Ele saiu correndo de lá. Se você for parar para pensar sobre os olhos humanos, todas as possibilidades e todos os motivos para ele poder deitar-se com aquela mulher estavam à sua disposição. José era um jovem. Dizem que com os hormônios à flor da pele. José era um escravo, e você sabe como era o contexto dos escravos. Eles eram propriedades dos seus donos e não tinham autoridade nenhuma sobre si. Eles tinham que fazer tudo o que o dono mandava. José, ele não tinha autoridade. José poderia aproveitar aquela oportunidade. De repente poderia ser melhor tratado naquela casa, poderia receber algumas regalias, mas José não pensou em nenhuma dessas coisas, porque ele só pensou em ser fiel a Deus. José saiu correndo de lá, e aquela mulher difamou José. Chamou soldados e disse: esse rapaz, ele tentou me seduzir. Aqueles soldados foram atrás de José, pegaram José e jogaram ele numa cadeia. E a questão é: José foi jogado na cadeia porque fez algo errado ou porque fez algo certo? E a gente sempre fala para todas as pessoas, e quantos sermões nós já ouviram de pessoas daqui da frente, que quando a gente é fiel a Deus, Deus cuida de nós e nos protege, abre as portas para nós. E eu pergunto para você: aonde estava Deus quando José mais precisou? Aparentemente Deus desaparece da vida de José. Existem textos na Bíblia que dizem o seguinte: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas quando nós olhamos para a história de José, aparentemente ele fica sozinho, não tem ninguém cuidando dele. Será que Deus não poderia ter aproveitado a oportunidade? Esse Deus que criou o mundo com o poder de sua palavra, será que ele não poderia usar essa oportunidade de fuga de José, para que ele pudesse voltar para sua casa, voltar para o seu lar, fosse para outro lugar? Mas aparentemente Deus, ele desaparece da vida de José. E eu estou contando essa história para você sobre essa perspectiva. Sabe por quê? Porque talvez eu tenha encontrado nessa noite pessoas que em algum momento da sua vida tenham pensado: parece que Deus desapareceu da minha vida. As coisas estavam indo bem, estava tudo dando certo, Deus estava ali do meu lado, me abençoando, as coisas estavam indo bem lá em casa, no meu trabalho, com a minha saúde, mas de repente as coisas começam a ir mal, e aí você fala: não tem problema, eu vou buscar a Deus. E quando você olha para o lado, parece que Deus não está mais lá, parece que Deus, ele desapareceu, parece que você faz oração e ela não passa do teto. No momento que você mais precisa, parece que Deus desaparece da sua vida. Talvez você já tenha sentido essa sensação, ou talvez você esteja sentindo essa sensação agora, uma sensação de alguém que está abandonado por Deus. E talvez José tenha se sentido assim em algum momento da sua história. Ele não estava sendo preso porque fez uma coisa errada, ele estava sendo preso porque fez uma coisa certa. Ele estava sendo preso porque ele estava do lado de Deus. José foi para dentro da cadeia e foi lá para a prisão. Estando lá, ele ficou lá durante algum tempo. Depois desse tempo que ele ficou lá, José mais uma vez se destacou. Olha que coisa impressionante. A essência de José era essa, independente das suas circunstâncias. Ele estava dentro de uma cadeia, lá, por ter sido fiel a Deus. Ele tinha todos os motivos para poder desistir da vida, mas ele decidiu continuar fazendo o seu melhor. Um dia, ele acordou de manhã, e quando ele acordou, ele percebeu que alguns dos seus amigos estavam meio inquietos. Egípcios acreditavam naquela época que os sonhos, eles eram resultado de um comunicado divino. E aqueles homens acordaram perturbados porque eles tiveram um sonho esquisito e acharam que Deus estava tentando se comunicar com eles. José, percebendo isso, conversou com o copeiro-chefe e falou: o que é que está acontecendo contigo? Ele falou assim: olha, eu tive um sonho e eu não estou entendendo. E José falou assim: não, conta para mim o sonho que eu vou interpretar ele para você. E aquele homem contou o sonho para José. E resumindo bem a história, até porque você já conhece a história, o que aconteceu? Ele falou o seguinte: olha, o seu sonho significa o seguinte: daqui 3 dias, você vai ser libertado. Você vai voltar a servir o copo na mão do faraó. É interessante que o texto bíblico diz o seguinte: vendo o padeiro que a interpretação era boa, em outras palavras, ele falou assim: ó, o cara vai sair daqui 3 dias. Pô, então qual que será a minha interpretação do meu sonho também? Ele foi lá conversar com José: ô José, conta para mim também, eu também sonhei um negócio esquisito aqui. Não, conta para mim. Aí ele contou.
o esquema é o seguinte: daqui 3 dias você vai perder sua vida. E José volta a falar com o copeiro-chefe, e ele diz o seguinte: copeiro-chefe, por favor, quando você sair daqui, lembre-se de mim, porque eu nada fiz para estar nessa masmorra. Ele tinha consciência de que ele estava lá de maneira injusta, e pensou que de repente no copeiro ele teria alguma oportunidade de sair de lá. Passaram-se 3 dias e vieram as comemorações do aniversário do faraó. E naquela época, quando o faraó fazia aniversário e comemorava, eles tinham o costume de libertar uma pessoa da prisão e matar uma pessoa da prisão. E foi justamente o que aconteceu. O copeiro-chefe, conforme José tinha dito, foi libertado e voltou a servir o faraó em sua mão. Agora o padeiro-chefe, ele infelizmente perdeu a sua vida. Só que o texto bíblico, conforme ele vai contando a história, ele diz o seguinte: mas o copeiro-chefe se esqueceu de José. E eu pergunto para você, como isso é possível? Imagina só que uma pessoa, ela faz uma previsão sobre a sua vida, e não estou falando nem de 3 dias, estou dizendo daqui 1 ano. Olha, daqui 1 ano, você vai abrir a sua conta, vai ter R$1 milhão na sua conta. Daqui 1 ano, de repente bate a data lá, ué, eu não estou acreditando muito nesse negócio não, mas é tão fácil conferir, né? Vai entrar aqui no celular, vai dar uma conferida, e você de repente olha lá, R$1 milhão. Quem que é a primeira pessoa que você vai lembrar? A pessoa que te falou. Cara, não é que aquela pessoa estava certa mesmo? De onde será que veio esse dinheiro? Ele falou e aconteceu. Tem como você esquecer? Mas é interessante que o texto bíblico diz que José foi esquecido pelo copeiro-chefe. E mais uma vez eu pergunto para você, aonde estava José quando estava Deus, quando José mais precisou? Há textos na Bíblia que diz o seguinte: 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, porém tu não serás atingido. José aparentemente estava sendo esquecido por Deus, estava fazendo tudo certo. É interessante nós estudarmos a história de José e percebermos que, apesar de nenhum de nós sermos perfeitos, José também não era, mas na história de José não é contado nenhum pecado dele. Só se conta aquilo que ele fez de correto, mostrando que ele era uma pessoa correta. Mas mesmo sendo uma pessoa correta, aparentemente Deus não estava cuidando dele, ou talvez ele tenha se sentido dessa maneira. O fato é que José ficou lá por mais alguns anos, e depois de alguns anos, sem delongar muito, até porque você já conhece a história é muito conhecida por todos nós, o faraó teve um sonho. E quando o faraó teve um sonho, ele queria a interpretação, e por querer a interpretação, ele não tinha ninguém que conseguisse fazer isso. E aí sim, nessa ocasião, José foi lembrado pelo copeiro-chefe, e disse o seguinte: olha, tem um rapaz lá que eu estava na prisão, e ele interpretou meu sonho, e o sonho que ele interpretou aconteceu. E quando ele ouviu isso, levaram o José de encontro ao faraó. E quando eles levaram José de encontro ao faraó, ele ouviu e trouxe a interpretação ao faraó. E disse o seguinte assim: faraó, você sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas bonitas e 7 espigas mirradas. As 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas simbolizam que você vai ter 7 anos de fartura. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas simbolizam que você vai ter 7 anos de fome. Então, faraó, tem um conselho para te dar. Nos 7 anos de fartura, escolha alguém da sua confiança para que administre as terras do Egito, para que vocês possam guardar alimento, para que quando vier os 7 anos de fome, vocês tenham alimento para poder se sustentar. E mais uma vez, sem querer fazer nenhuma surpresa, porque você já conhece a história, nós sabemos quem foi o escolhido. José foi escolhido para poder administrar toda a terra do Egito. E durante 7 anos, ele administrou de tal forma que houve alimento para que durante os 7 anos de fome, todo o povo do Egito pudesse se alimentar, mas também os povos vizinhos pudessem vir e ter o seu alimento como fonte dada pelo Egito, pela administração de José. Eu não posso ir para o final dessa mensagem sem fazer para você a pergunta que eu venho fazendo até agora: aonde estava Deus? A resposta é muito simples: Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E nessa mensagem, eu gostaria de deixar com você 3 lições importantes, e essa é a primeira lição. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Quando nós percebemos que Deus está conosco, quando a gente pega e olha para o lado e percebe de maneira muito clara a presença de Deus, isso significa que Deus está conosco naquele momento.
Agora eu quero dizer uma coisa para você: quando você estiver em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio a uma situação e se sentir abandonado por Deus, quando você olhar para um lado, para o outro, para cima e para baixo e não conseguir encontrar Deus, quando você fizer a sua oração e aparentemente ela não passar do teto, eu quero dizer para você que Deus está com você, ao seu lado, conduzindo você nos momentos bons e nos momentos ruins. Agora, quando você percebe a presença de Deus e quando você não percebe a presença de Deus, o que muda não é aonde Deus está, mas é a sua percepção sobre Ele, porque Deus sempre está conosco todos os dias da nossa vida. Quando José foi jogado lá naquele buraco, naquela cisterna, aonde estava Deus? Deus estava com José. Quando José foi vendido como escravo, onde estava Deus? Deus estava com ele, acompanhando tudo. Quando ele estava na casa de Potifar e foi jogado na cadeia, aonde estava Deus? Deus estava com José. Da mesma maneira, quando José foi esquecido pelo copeiro-chefe, Deus estava com ele. E quando ele se tornou o governador do Egito, Deus também estava com ele, porque Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Quando você sentir a presença de Deus, tenha certeza de que Ele está lá. E quando você não sentir a presença de Deus, tenha certeza que Ele está lá também. Porque o que muda não é a posição de Deus, mas é a sua percepção sobre Ele. Primeira lição que eu gostaria que você cuidasse e guardasse no seu coração: Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Segunda lição: o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas vale a pena esperar o tempo de Deus. Se Deus tivesse libertado José lá naquela cisterna, ele teria se tornado governador do Egito? Se Deus tivesse libertado José lá na cadeia, naquele primeiro momento, ele teria se tornado governador do Egito? Lá com a mulher de Potifar, ele teria se tornado governador do Egito? Deus, ele tinha um plano para José, e esse plano aconteceria no tempo de Deus. E José, ele foi fiel, ele teve fé suficiente para esperar o tempo de Deus, e através da bênção de Deus em sua vida, ele não foi apenas abençoado, mas através de toda a sua administração, todo o povo do Egito foi abençoado, bem como os povos vizinhos também. Mas isso só aconteceu porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas vale a pena esperar o tempo de Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas que não têm fé e têm abandonado o caminho antes do tempo de Deus se tornar real na sua vida. Existem algumas pessoas que estão deixando para trás. Sabe quanto tempo José demorou desde que foi vendido até se tornar governador do Egito? Quase 20 anos. Mas ele se manteve fé, se manteve fiel. Agora eu pergunto para você: se José não tivesse se tornado governador do Egito, teria valido a pena para ele, sim ou não? O que você acha? Se ele tivesse morrido naquela cadeia, teria valido a pena ser fiel ou não teria? Com certeza, porque aquilo que Deus tem preparado para nós é muito melhor e muito maior do que simplesmente o governo de um país. Deus, ele está preparando para nós a salvação. Deus, ele está preparando a vida eterna. E se José tivesse sido fiel e tivesse morrido naquela cadeia, teria valido a pena, porque ele receberia a salvação, viveria eternamente e receberia aquilo que é o maior presente de Deus para nós, que é a vida eterna. Mas infelizmente existem algumas pessoas que não têm tido fé suficiente para poder esperar o tempo de Deus, têm abandonado a jornada, tem abandonado o caminho. Existem pessoas que estão vendendo a sua salvação por preços muito pequenininhos. Infelizmente, por conta disso, muitas pessoas, por não esperar o tempo de Deus, deixarão de receber as bênçãos que Ele tem reservado. E muitos, por não esperar o tempo de Deus, deixarão de receber a salvação. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas vale a pena esperar o tempo de Deus. Isso me lembra uma história. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos de idade, eu fui morar lá na Irlanda. E aí, quando eu fui morar lá na Irlanda, eu tive que me virar lá. Eu lembro que eu estava muito empolgado, na certeza de que Deus iria conduzir todas as coisas. Eu lembro que quando eu estava preparando para poder ir para a Irlanda, eu naquela idade já meio imaturo, achando que tudo daria certo, eu peguei e comecei a procurar na internet, porque os meus pais, eles decidiram me ajudar, e sem a ajuda deles eu não teria ido, mas a ajuda deles não seria suficiente para poder ficar lá um ano inteiro. Ou seja, eu precisaria encontrar um emprego. E eu achei que seria muito fácil, afinal de contas eu sempre acreditei muito em Deus, em todas as coisas sempre costumaram dar certo, por que não dariam certo dessa vez? Se tem um monte de gente para lá que vai dar certo, por que vai dar errado para mim? Se tem um monte de gente que vai para lá e consegue um emprego, por que vai dar errado para mim? Se tem para dar errado para alguma pessoa, que não seja para o Filho de Deus. Eu tinha certeza de que as coisas iam dar certo. Eu lembro que eu, com 19 anos, na minha maturidade, comecei a entrar na internet e eu vi que tinha uma vaga de motorista. Olha só esse negócio, não preciso nem de me esforçar. Aí mandei um e-mail: olha, põe aí, estou chegando aí semana que vem.
Aí eu peguei e vi que tinha uma vaga de professor de natação. Falei, opa, essa aí é pra mim mesmo. Eu gosto muito de esportes. Sempre gostei bastante. De todos os esportes, o que eu mais gostava era natação. É o que eu mais me destacava. Ganhei algumas medalhas por aí, inclusive aqui no Ibirapuera, primeiro lugar. Falei pro meu pai, achei uma vaga de emprego lá, professor de natação. Eu acho que essa aqui vai dar certo. Eu falei, filho, as coisas não são assim, né? Não, vai dar certo. Mas como é que você vai conseguir emprego? O que você vai falar pra eles? Qual que é o seu currículo? Pai, não precisa de currículo, não. É só eu pular na água, vocês me verem nadando, eles me contaram na hora. Tentei tudo que eu podia fazer, cheguei lá, esse aí também não deu certo, não. Mas eu tinha certeza de que as coisas iam dar certo. Cheguei lá, eu tinha dinheiro para poder ficar durante 3 meses lá. Tempo suficiente para poder conseguir um emprego. E as coisas foram acontecendo. E todos os dias pela manhã eu ia para aula, e todas as partes da tarde eu ia entregar currículos. Eu entregava currículos aonde eu sabia que estava precisando de emprego, e entregava currículo onde eu não estava precisando também. Porque se um dia precisarem, o primeiro que vai estar lá é o meu. Eu tenho a tendência de acreditar que as coisas vão dar certo, sabia? Vai dar certo, claro que vai dar certo. Eu fui entregando currículo. E o tempo foi passando, deu 1 mês, deu 2 meses, não consegui um emprego, 3 meses. E aí meus pais falaram assim, ó filho, vamos mandar mais um dinheirinho pra você. Mandaram mais um dinheirinho pra mim. Ia dar pra mais 1 mês, 1 mês e meio, mais ou menos. Eu falei assim, é suficiente pra poder conseguir um emprego, não? E eu entregava currículo todos os dias, andava pra cima e pra baixo. Tinha certeza de que Deus iria abrir a porta, de que eu ia encontrar a oportunidade. Entregava currículos em todos os lugares, andava por todos os cantos. Eu lembro que uma vez eu peguei e fui atravessar um parque lá, tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Eu peguei e comecei a economizar dinheiro para poder durar o máximo possível, para caso eu não conseguisse arranjar um emprego, para que eu tivesse um tempo a mais. E aí eu fui lá no supermercado e eu consegui descobrir quais eram as coisas mais baratas do supermercado. Eu descobri que tinha um pão que custava 55 centavos, pão de forma. Eu descobri que tinha uma bolacha que custava 33 centavos. Eu descobri que tinha um macarrão que custava 69 centavos. Eu descobri que tinha um cream cheese, o item mais caro da minha cesta básica, de 89 centavos. Eu descobri que tinha um queijo que custava 66 centavos. Essa era a minha conta. Todos os dias de manhã eu acordava, 2 fatias de pão, uma fatia de queijo, cream cheese. Na hora do almoço, macarrão, eu colocava o queijo derretia, aquele era o meu molho, ficava uma delícia. Chegava à noite, era 2 fatias de pão novamente, cream cheese e fatia de queijo. E assim eu fui indo. E eu comecei a gastar 10 euros de comida por semana. E isso fez com que o dinheiro rendesse um pouco mais. Além do dinheiro render, com toda essa carteira e essa informação, eu perdi uns meses de tráfego. Então deixa que eu não vou voltar lá. O fato é que o dinheiro me durou por mais 3 meses. Ao todo, 6 meses. Uma vez, eu lembro que eu entrei na internet e eu vi que tinha uma vaga de emprego num bairro chamado Blanchardstown. Entrei no Google Maps para poder ver o caminho. Descobri que eu morava lá em Dublin 7, era o nome do bairro. E atravessando o Parque Phoenix Park, do outro lado tinha um bairro chamado Blanchardstown. E aí eu falei assim, cara, é só atravessar o parque do outro lado, não vai dar pra você. Entrei no parque e fui andando para poder entregar aquele currículo. Andei 10 minutos, andei 20 minutos, andei 30 minutos. E o parque não acabava. Andei 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Eu falei, não, agora eu vou até o final, quero ver como é que ele termina. Foram 2 horas para poder atravessar o parque. Depois eu fui descobrir que aquele era o maior parque da Europa. No mapa não parecia nada disso. Cheguei do outro lado e eu com aquela minha cabeça positiva de sempre pensei assim, esse é o emprego que eu vou conseguir. Porque o capeta não queria que eu chegasse aqui. Ele fez de tudo para não chegar. Ele queria que eu desistisse. Mas ele queria que eu desistisse porque eu tenho certeza que esse é o lugar que eu estava arranjando emprego. E eu fui. E eu entreguei o currículo. E eu voltei. E quem vai em 2 horas volta em quantas? Conforme eu voltava para casa, pode até parecer um filme de tristeza lá da sessão da tarde, mas era a pura realidade. Começou a chuviscar, o que não era algo incomum na Irlanda. Eu lembro que eu fui voltando, já molhado para casa, o cabelo foi molhando, as gotas foram escorrendo, e junto com aquelas gotas de água, escorriam algumas gotas de lágrimas de uma pessoa que não conseguia entender. Por que um Deus que criou o céu até o mar e tudo que neles há, com o poder de sua palavra, que sabe do passado, do presente e do futuro, você acha que esse Deus não sabe o lugar onde está usando a pessoa? E como eu estou lá já há quase 6 meses e esse Deus não consegue abrir a porta para mim? Ele falou assim, ó, haja luz e houve luz. Não é possível que eu consiga falar, haja um emprego.
Meu coração estava entristecido porque eu tinha certeza que Deus ele podia fazer isso, mas por algum motivo ele não estava fazendo. E eu talvez tenha me sentido como José se sentiu, abandonado por Deus. Como você não pode fazer isso? Tem um detalhe na história que você precisa conhecer. Eu já tinha feito 13 entrevistas de emprego. E todas elas Deus poderia ter aberto a porta para mim. Mas a porta não se abriu. Eu não podia trabalhar no sábado. Se já é difícil para as pessoas entenderem aqui num país onde as pessoas acreditam em Deus, imagina as pessoas entenderem isso num país onde as pessoas não acreditam em Deus. As pessoas não acreditam em Deus. Você fala que você acredita em Deus, você já é louco. E você ainda separa um dia na semana por ele. Uma dessas entrevistas eu falei que não poderia. Eu falei, cara, você pode contar comigo para qualquer coisa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu com você. Pode chamar para mim no feriado, no domingo, mas no sábado eu trabalho. Mas se seus amigos estiverem precisando de você não vai vir. Meu amigo não vai poder vir. E todas essas oportunidades disseram para mim assim, ó, na semana que vem você começa. Mas eu falava do sábado e falei assim, ó, então você não pode trabalhar aqui. Eu tive as oportunidades, mas Deus aparentemente decidiu não me ajudar. Naquela noite eu voltei para casa, chateado, cansado. Um mês depois, eu lembro que eu estava numa conversa com meu pai, era um domingo. E aí conversando com meu pai tentando fazer com que eu ficasse animado. O dinheiro já havia acabado, ele falou assim, filho, nós não temos mais condições de te ajudar. Você precisa voltar para o Brasil. Você já tem a sua passagem comprada, é só remarcar a passagem. A gente vai mandar uns trocadinhos para você poder fazer uma coisa ou mais aí, de repente conhecer alguma coisinha aí. E aí você volta para o Brasil. Mas filho, fica tranquilo. Você está voltando como vencedor. Olha só, você já conheceu um monte de gente, conheceu um monte de coisa, teve uma boa experiência cultural, desenvolveu o seu inglês, você vai voltar como vencedor. E pai, muito obrigado, pode deixar. Amanhã eu vou remarcar a passagem. Eu não estava me sentindo um vencedor não, porque eu não fui para ficar 6 meses, eu fui para ficar 1 ano. Na certeza de que Deus iria abrir as portas para mim. Abriu as portas para tantos amigos meus, por que não abriria para mim? No dia seguinte, era segunda-feira, eu ia remarcar a passagem e recebi uma ligação. Loja JD Sports. Alô, você é da JD? Alô, você é o Gustavo? Sou o Gustavo. Você foi selecionado para uma entrevista de emprego. Tá bom, já fiz 13, isso aí eu sou bom. Você pode vir aqui? Eu já tinha entregado currículo em tantos lugares que eu não sabia onde é que era esse lugar. E eu falei assim, olha, você pode só me lembrar? E eu não estou lembrando qual que é o endereço de vocês. A gente fica na frente do Jervis. Eu nem lembro de ter entregado currículo nesse lugar. Fui lá na terça-feira para poder fazer a entrevista. Fiz a entrevista. Quando eu cheguei lá tinha um monte de irlandês, um monte de gente que falava inglês melhor do que eu. Uma loja de esporte, eu teria que trabalhar como vendedor. A coisa ia ficar difícil. Mas o fato é que eles perguntaram, qual que é a experiência de vendas que você tem? E adivinha qual foi que eu falei para eles? Comportagem. Meu amigo, quem vende livro de porta em porta, vende qualquer coisa. E eu contei para eles. Eu falei para eles que eu já tinha dado palestra de técnicas de vendas. E eles falaram, o que você falava na sua palestra? Aí eu falei, eu falava isso e aquilo. Depois eu fui descobrir que eram essas exatamente as coisas que eu falei, eram exatamente as normas de processos de vendas da loja, que eu descobri no dia seguinte, no dia do treinamento, que foi o dia que eles me chamaram depois de terem me contratado. Vem aqui amanhã. Nós vamos fazer o treinamento com você. Eu desenvolvi uma estratégia diferente. Lá na Irlanda você recebe o salário por semana. Se eu recebesse uma semana de salário já dava para me ajudar bastante. Não falei do sábado. E comecei a trabalhar. Quando chegou na sexta-feira eu falei assim, olha, eu estou me organizando aqui num negócio aqui e eu não vou poder vir amanhã. Você pode me liberar amanhã só porque eu estou me organizando aqui e tal? Não, tudo bem, não precisa vir amanhã. Tá tudo bem. Aí eu trabalhei mais uma semana. Pronto, já são 2 salários. Aí quando chegou no final daquela semana, eu falei assim, olha, eu já estou quase resolvendo aqui a situação, eu preciso mais desse sábado, eu não vou conseguir vir amanhã. E aí eles deixaram, não, tudo bem, fica tranquilo. Durante a semana, a gente vendia algo de 3 a 4 mil euros por dia. No sábado, a gente vendia de 14 a 16. Qual é o dia que eles mais precisavam de mim? Chegou na terceira semana, eu falei, cara, não vai dar para segurar isso aqui por muito tempo. Já tinha conseguido 2 salários, escrevi uma carta para o meu gerente, que se chamava Kim. Escrevi o nome dele, K-I-M. Depois eu fui descobrir que se escrevia C-I-A-N. Estou gostando muito de trabalhar aqui e tal, mas não posso, tal. Expliquei tudo para ele. Entreguei a carta. 2 dias depois, ele pegou e voltou. E ele falou o seguinte, Gustavo, pode ficar tranquilo. Nós vamos organizar as coisas aqui de tal forma que você não precisa vir trabalhar no sábado. E aí você vem trabalhar no domingo. E aí eu comecei a vir trabalhar no domingo. Foi um detalhe interessante da história. Lá na Irlanda, no domingo você ganha o dobro. Eu comecei a trabalhar naquele lugar. E eu fui para
para poder ficar 1 ano. E no final das contas eu acabei ficando 2 anos. Tive a oportunidade de receber meu irmão que foi lá para poder me visitar. Tive a oportunidade de visitar mais de 16 países. E não falo isso para poder engrandecer a mim, mas poder engrandecer o nosso Deus, que é um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida e que tem um tempo diferente do nosso, mas vale a pena esperar o tempo de Deus. Se eu tivesse aceitado algum daqueles empregos, talvez hoje eu não estaria aqui pregando para vocês, mas porque eu disse não, hoje eu tenho a oportunidade de vir aqui contar esse testemunho como um pastor dessa igreja, mas muito mais do que um pastor, um membro, um irmão que aguarda a volta de Jesus, que decidiu não vender a sua consciência e não vender a sua salvação, na confiança de que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas vale a pena esperar o tempo de Deus. Depois eu fui pensar, por que será que Deus me arranjou um emprego antes? Sabe por que Ele não arranjou um emprego antes? Porque eu ainda tinha dinheiro. Quando meu pai falou assim, volta para casa, filho, aí Deus falou assim, agora você está precisando, eu vou abrir a porta para você. Se eu soubesse, eu tinha comido melhor, eu tinha gastado dinheiro mais rápido, né? Teria arranjado um emprego mais cedo. Mas algumas informações Deus não conta para nós. O fato é que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas vale a pena esperar o tempo de Deus. E por fim, a última e melhor de todas as lições: os sonhos de Deus para a nossa vida são maiores e melhores do que os nossos. Então, permita que os sonhos de Deus aconteçam na sua vida também. Dure o que durar, espere o que tenha que esperar, mas permita que os sonhos de Deus aconteçam na sua vida, porque os sonhos de Deus para a sua vida são maiores e melhores. O que é que você está sonhando? Está sonhando em de repente terminar a sua faculdade? Pois eu quero dizer para você que os sonhos de Deus para você são maiores e melhores. Ele sonha para você com a salvação. Se você por um acaso está com vontade de comprar um carro, arranjar uma namorada, de repente mobiliar seu apartamento, conseguir um novo emprego, eu quero dizer para você que os sonhos de Deus são maiores e melhores. Ele quer conceder a você a vida eterna. Aquilo que Deus tem para oferecer para mim e para você é muito maior do que aquilo que você pode conquistar. E ontem nós vimos que nós não conquistamos nada, é Cristo que conquista para nós. Mas infelizmente existem algumas pessoas que estão vendendo a sua salvação por preços muito pequenininhos, por lugares que não deveriam ir, por músicas que não deveriam ouvir, por coisas que não deveriam assistir, por comidas que não deveriam comer, por roupas que não deveriam vestir. Existem pessoas que estão vendendo a sua salvação por preços muito pequenininhos. E aí eu pergunto para você, que frase você poderia ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo no dia em que Ele voltar sobre essa terra, e de repente Ele vai chegar lá e Ele vai olhar para você e vai falar aquilo que Ellen White diz que é a frase mais triste que uma pessoa pode ouvir na sua vida? É a frase seguinte: eu não te conheço. E aí você vai falar assim, mas meu Deus, por quê? Mas por que eu não vou ser salvo? Ah, você lembra disso? Você lembra daquilo? E eu fico imaginando o que é que Deus Ele vai falar para você, que faça você olhar para trás e falar assim, é por causa disso? Ah não, então tá tudo bem, então vou ficar por aqui mesmo, que aí valeu a pena. Existe alguma coisa aqui que vale a pena trocar a salvação? Então por que tem gente que está trocando? E é por isso que o meu convite para você é que você tenha a fé que José teve, na confiança e na certeza de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E quando você percebe a presença de Deus, é porque Ele está com você. Mas quando você não percebe a presença de Deus, o que mudou não é onde Ele está, mas é a sua percepção sobre Ele. E se a sua percepção faz você se enganar e achar que Ele não está contigo, tire isso da sua cabeça e tenha sempre a certeza, mesmo em meio à tribulação, de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Segunda lição: o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas vale a pena esperar o tempo de Deus. Não permita que o inimigo te engane e que você não dê o tempo que Deus deseja, para que grandes coisas possam acontecer na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você viver uma vida inteira de sofrimento nessa terra e aparentemente o tempo de Deus não chegar para você, ainda assim vale a pena, porque não há nada que compense viver 60, 70, 80 anos nessa terra, comparado com a eternidade que Deus Ele tem preparado para você. E por fim, os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os seus sonhos. Então o meu convite para você é que você tenha fé para permitir que os sonhos de Deus aconteçam na sua vida, que você não os troque por nada, que você tenha a fé de José, que você tenha a fé suficiente para que grandes coisas aconteçam na sua vida. E não estou com isso querendo dizer que os seus sonhos, os seus planos não são importantes para Deus. Se eu franquear o microfone aqui para algumas pessoas, nós ouviríamos aqui inúmeros testemunhos de como Deus abre as portas e nos abençoa aqui nessa terra. Mas a despeito de qualquer coisa que Ele possa fazer para você nessa terra, nada se compara com aquilo que Ele está preparando para você no céu.
Então não venda a sua salvação com aquilo que entra no seu ouvido. Não venda a sua salvação com aquilo que entra pelos seus olhos. Não venda a sua salvação pelos seus próprios sentimentos. Não seja enganado por você mesmo, mas ande conforme a vontade de Deus, vivendo de acordo com a vontade dEle, da maneira como Ele nos orienta, para que o sonho dEle seja uma realidade na sua vida. Que Deus te abençoe. Deus cuide de você. E se você não está sentindo a presença de Deus na sua vida em algum momento, tenha certeza de que Ele está contigo. Amém. Vamos cantar agora a música A Corrida, que é a música tema da nossa Semana de Oração. Então eu convido você que ouviu a pregação de hoje, que coloque-se em pé. Vamos cantar a Deus em resposta àquilo que aprendemos hoje. Na corrida eu permaneci fiel, lutei, caí, mas não desisti. Agora espero o prêmio que me prometeu. O meu Senhor deve há de vir. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A força vem de Deus. E mesmo que eu não enxergue todo o caminho, eu confio em Ti. Ainda que o meu corpo morra, a minha coroa está guardada em Ti. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A força vem de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A força vem de Deus. E mesmo que eu não enxergue todo o caminho, eu confio em Ti. Ainda que o meu corpo morra, a minha coroa está guardada em Ti. Eu não desanimo, não temo perigo. No vale da morte eu o seguirei. Caia o inimigo, eu olho pra Cristo, sei que está comigo, o meu Salvador. Eu não desanimo, não temo o perigo. No vale da morte eu o seguirei. Caia o inimigo, eu olho pra Cristo, sei que está comigo,
o meu Salvador. E mesmo que eu não enxergue todo o caminho, eu confio em ti. Ainda que o meu corpo morra, a minha coroa está guardada em ti. Eu confio em ti. Estou guardado em ti. Eu confio em ti. Estou guardado em ti. E mesmo que eu não enxergue todo o caminho, seus passos seguirei. Oremos. Querido Pai que está no céu, nós louvamos e agradecer o Teu nome mais uma vez por quem Tu és. Pela certeza de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não percebemos, mas nós temos pela fé a certeza de que o Senhor acompanha a nossa vida, de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Senhor nos protege, cuida de nós e nos abençoa, conduzindo para aquilo que temos de mais importante, que é a nossa salvação, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe a termos a fé de José, para esperarmos o seu tempo na certeza de que o seu tempo é melhor do que o nosso. Não permita que a gente se desfaleça por causa de uma semana de dúvidas, de um mês ou um ano que seja, mas que ao termos a fé necessária, o Senhor nos conduza para que grandes coisas possam acontecer na nossa vida no seu tempo. E por favor, nos ajude a confiar e acreditar de que os seus sonhos são maiores e melhores. Ainda que às vezes vale mais a pena confiar em nós mesmos, porque temos a falsa sensação de que temos as coisas em nossas mãos, que a gente consiga confiar em Ti, para que os seus sonhos, sobretudo da salvação, alcancem a nossa vida. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite para vocês, até amanhã.